Graça e paz, queridos, da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Essa é a quarta parte da série. Até aqui nós meditamos até o versículo 17 do capítulo 1. Se os irmãos não acompanharam, eu recomendo que acompanhem desde o início para que possamos ter um entendimento completo das Escrituras. É aquilo que eu sempre falo para os irmãos, a Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Então nós precisamos compreender a palavra sem essa divisão. Isso foi bom porque ajuda a pesquisarmos, onde está escrito. Mas eu creio que isso atrapalha mais do que ajuda. Porque exatamente por causa das divisões dos seus versículos, dos capítulos, nos faz entender de forma muito equivocada contextos da palavra de Deus. E aí isolamos versículos, isolamos capítulos, achando que são assuntos diferentes dos capítulos anteriores, mas na verdade é o mesmo assunto. Ao longo dessa série, os irmãos vão compreender isso quando nós chegarmos no capítulo 13. Do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, é o mesmo discurso do Senhor Jesus, o mesmo. Então, se nós isolarmos esses capítulos, nós não vamos compreender de fato as profundidades daquele último discurso do Senhor Jesus na noite em que ele foi traído. Amém? Então vamos dar continuidade a partir do verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então quem revela o Pai para nós é o Filho, porque o Filho está no seio do Pai. O Filho, quando foi ressuscitado dentre os mortos, ele foi restituído com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Então é o Pai se revela através do Filho. O Filho perscruta as profundezas do Pai e nos revela. Afinal de contas, nós já aprendemos que Jesus é o Espírito Santo. João 14, juntamente com o Pai, O Filho é o Espírito Santo juntamente com o Pai. Assim como marido e mulher, eu falei isso na última gravação, marido e mulher, embora dois seres humanos, a unidade deles faz com que eles sejam uma só carne. Da mesma forma, o Pai e o Filho são divinos, mas unidos eles formam o Espírito Santo, um só Espírito. E da mesma forma que o marido é a cabeça da mulher, o Pai é a cabeça do Filho. Mais para frente nós vamos compreender melhor isso. Então ninguém jamais viu a Deus, isso é fato. O único que viu a Deus foi o Filho, porque Deus é invisível, ele não tem forma, ele habita numa luz inacessível. O apóstolo Paulo fala isso, se não me engano, em 1 Timóteo 6. O Pai habita numa luz inacessível, ele é o Deus invisível. Só o Filho tem o privilégio de ver o Pai. Embora, quando Jesus voltar, por termos nossos corpos semelhantes ao corpo glorioso dele, nós veremos o Pai sim. Mas, enquanto isso, nenhum homem jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 14, versos 6 a 11. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho que vai ao Pai, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus falou que ninguém vem ao Pai? Porque o Pai estava no Filho. O Espírito Santo era o próprio Pai nele. O Deus que é Espírito, que se manifesta através do Espírito. Não é difícil de entender isso. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e os tendes visto. Então ninguém viu a Deus. Mas quando nós vimos a Jesus, ele é a exata expressão do Pai. Lembra que o apóstolo Paulo falou isso em Colossenses 1,15? Que ele é a imagem do Deus invisível? Aí Filipe perguntou, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo,
mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Lembra daquele texto de Paulo para Cornélio, de Pedro para Cornélio, em Atos 10, 38? Porque Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então as obras que Jesus fazia era por causa do Pai que estava nele, o Espírito que estava em Jesus, o Pai, o Deus que é Espírito. Então as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Né? Jesus falou várias vezes, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, eu estou falando por intermédio do Pai. O Pai, eu sou o porta-voz do Pai. Ele é o Espírito que está em mim. Ele é o Espírito que diz às igrejas. E Jesus ressurreto em Apocalipse fala a mesma coisa. Quem tem ouvidos ouça o que eu, que estou no Pai, diz às igrejas. O Espírito que diz às igrejas. Aí ele continua. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Queridos, tudo é com relação ao Pai e o Filho. 1 João, capítulo 1, verso 3, está escrito que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Essa é a comunhão do Espírito, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito, dos dois. Amém? Pai e Filho habitam em nós. Então, eu estou explicando o versículo 18 de João 1. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, que está no seio do Pai, ou seja, o Filho também é Deus, que está no seio do Pai. É quem o revelou, que revela o Pai para nós. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 6. Havendo Deus antes falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, o Espírito que diz às igrejas, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo. Nós meditamos sobre isso na primeira parte da série. Que Cristo, em Cristo Jesus, Deus criou todas as coisas. Ele é o princípio. Ele é o resplendor, ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, nós aprendemos que é proferida do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele assentou à direita do Pai somente. O trono, ele é compartilhado com dois. O Pai e o Filho se assentam no mesmo trono. Não tem espaço para mais ninguém. Então ele assentou-se, o Filho, à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha aí, essa voz foi do Pai. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus Cristo também, juntamente com o Pai, é digno de ser adorado. Queridos, quando está escrito lá na lei, na Torá, ouve Israel, o Senhor é o teu único Deus, ali a palavra Deus é Elohim, é plural, queridos, é plural. Então podemos traduzir esse texto da seguinte forma, ouve Israel, o Senhor é o teu único Deus, Pai e Filho. Elohim é plural. Amém? Há um só Deus, o Pai e o Filho que está no seio do Pai. Conseguem compreender? Então, Jesus é Deus tanto quanto Pai. Amém? Que a única diferença deles é a hierarquia. O Pai é a cabeça do Filho. O Pai é superior ao Filho em hierarquia. Mas ele é Deus, queridos. Então esse Deus, no hebraico, é Elohim. Façamos o homem à nossa imagem, né? Desçamos e confundamos a língua deles na Torre de Babel, falando para Isaías, quem há de ir por nós? O Deus é o Pai e o Filho. Está difícil compreender, né, meus irmãos? É difícil entender essas verdades quando nós temos a mente, né, formada na teologia. Mas Deus vai nos libertar. Eu creio que Deus vai se revelar ainda mais aos nossos corações.
Verso 18. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o ungido, eu não sou o prometido. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Verso 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou apenas o porta-voz daquele que clama no deserto. E a voz é esta: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Queridos, essa é a voz que está clamando. Mais para frente, no verso 29, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Mas para que esse Cordeiro nasça no nosso coração, nós precisamos endireitar o caminho do Senhor. Ou seja, arrependei-vos. Queridos, a mensagem para o pecador não é Jesus te ama. A mensagem para o pecador é: arrependei-vos. Porque eu posso dizer para o pecador que Jesus o ama e ele entender que Jesus o ama do jeito que ele é. Então, já que ele me ama, eu vou ser salvo independente do que eu faça. Não. Ele precisa primeiramente nascer de novo. E para nascer de novo, ele só recebe o amor de Deus no seu coração pelo Espírito se ele nascer de novo. Mas para ele nascer de novo, ele precisa se arrepender. O amor do Pai não permanece na vida daqueles que não andam em santidade, que não obedecem, que não se arrependem. Então é mentira eu falar para o pecador que Jesus o ama e pronto, Deus o aceita como ele é. Não. Primeiro ele precisa se arrepender para depois receber o amor de Deus no seu coração através do Espírito Santo. Consegue compreender a diferença? Nas igrejas, em muitos lugares hoje, está sendo pregado um Jesus que ama a todos, que inclui a todos. Não, queridos. O amor de Deus só se manifesta na vida daqueles que respondem. Ele amou a todos, mas o amor de Deus se manifestar, para que ele possa se manifestar na prática, é necessário o arrependimento. Então, é necessário endireitar o caminho do Senhor. Isaías 40, versos 1 a 8. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abalado. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará. E toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz e clama. Uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Pois a boca do Senhor o disse. Perdão, meus irmãos, estou lendo aqui. Uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Perdão, queridos. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. O Espírito soprado, algo de dentro dele mesmo. Tá? O Espírito é chamado na palavra de um sopro de vida. É algo que sai de dentro do próprio Deus. Não é um Deus diferente do Pai e do Filho. É o que está dentro do próprio Deus. Diferente, né, meus irmãos? Graças a Deus pela sua palavra. Está tão claro aqui, só não entende quem não quer. Então, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, meus irmãos, para que nós possamos receber a divina semente, que nos transforma em novas criaturas, para que possamos receber o Espírito do Senhor,
e sermos consolados por Ele, é necessário endireitar o caminho. Em Marcos capítulo 1, se não me engano, verso 5 ou verso 15, está escrito lá, Jesus pregando o Evangelho. Como é que é? Olha a ordem que ele prega o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então esse é o testemunho que João deu. O batismo de João era um batismo de arrependimento, para preparar o caminho para que o Cordeiro de Deus nascesse no nosso coração. Então, sem esse batismo de arrependimento, sem um arrependimento, sem endireitar o nosso caminho, o Filho não vem. Mas, Wagner, só quem pode fazer com que o nosso caminho seja endireitado é o poder de Deus. Sim, mas o poder de Deus ele só pode se manifestar num coração totalmente disposto a se arrepender. Sem arrependimento não há novo nascimento. É isso que está escrito em Atos capítulo 3, versos 18 e 19. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Que o Cristo, o Cordeiro de Deus, havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, ou seja, endireitai o caminho do Senhor. Preparai caminho reto para Ele. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Queridos, olha só como é simples a palavra. Como é que os nossos pecados serão apagados? Se nós nos arrependermos. Ou seja, Deus, de forma unilateral, não pode apagar os nossos pecados se nós não nos entregarmos a Ele espontaneamente, queridos. Arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, preparem caminho, endireitai o vosso caminho, preparai caminho para o Senhor, endireitai a vereda para o nosso Deus. Aí sim, você terá os seus pecados apagados. E venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Presença do Senhor, o refrigério dele, meus irmãos, o consolo dele, a direção dele, somente através do arrependimento. É a única maneira de Deus nos transformar em novas criaturas. No capítulo 3 de João, quando Jesus falou para Nicodemos, no contexto de nascer de novo, ele fala que a luz, que é ele, Jesus, veio ao mundo. Mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por que o povo amou mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Ou seja, obras más. Ou seja, falta de arrependimento. Não há verdadeira luz no coração. Pedro, no capítulo 1, ele fala isso, a partir do verso 17. Ele fala, a partir do verso 15, se não me engano, se vocês têm por pai aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, que te libertou, andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele continua. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Beleza, parece até que eu não fiz nada, Ele simplesmente me transformou só por eu ter crido que ele morreu na cruz. Não, ele continua. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus. Olha aí, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, por causa do Espírito de Jesus que está em nós, cremos em Deus, que também é Espírito, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Olha o detalhe, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Nós purificamos o nosso caminho, obedecendo, meus irmãos, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece
para sempre. Então, voz do que clama no deserto tem a ver com esse texto aqui também de 1 Pedro. Purificando o nosso caminho pela obediência à verdade. E ele fala, né? Secou-se a erva, caiu-se a flor, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Para que nós possamos ter essa palavra no nosso coração, queridos, nós precisamos purificar nosso caminho pela obediência à verdade. O Espírito de Deus, ele não nos ajuda de forma unilateral. Já expliquei isso para os irmãos. Aquela palavra ajuda tem o sentido de ambos fazerem a sua parte. Eu faço a minha parte, obedecendo a ele, me arrependendo, e ele vem e me transforma, e ele vem e me ajuda, me capacita na minha fraqueza. Amém, queridos? Então esse é o contexto. Em Hebreus capítulo 5 está escrito, se não me engano, no verso 19, que Jesus, ele se torna fonte de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então nossos pecados só são apagados quando há de fato um arrependimento. E arrependimento, queridos, não é só quando nascemos de novo, deve ser o nosso estilo de vida, porque João, no capítulo 1, versos 8 e 10, ele fala: aqueles que dizem que não cometem pecados são mentirosos. Mas Wagner, meu pecado não foi apagado na cruz? Ele não já levou meus pecados na cruz? Sim, levou para o futuro. Esse texto é escatológico. Quem conhece o mistério das 7 festas do Senhor, entende que a penúltima festa do ciclo é a festa da expiação, que o apóstolo Paulo fala, o dia da nossa redenção. Nossos pecados ainda estão sendo expiados, por isso que temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e também para o mundo todo, para aqueles que se arrependem. Então, Jesus levou na cruz todos os meus pecados para o futuro. Esse é um texto escatológico. Ele hoje nos perdoa, sim. Nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, mas ainda não temos a expiação definitiva. Porque se dissermos que temos a expiação definitiva hoje, nós estamos sendo mentirosos e fazendo da palavra de Deus uma palavra mentirosa. É isso que está escrito, meus irmãos. 1 João. E depois ele fala, né? Filhinhos, vos escrevo estas coisas para que não pequem. Mas se pecarem, como é que eu estou com meus pecados todos expiados se eu ainda posso pecar? E vou pecar, porque a palavra de Deus diz isso. Claro, né, pecados deliberados. Né? Eu não estou vivendo mais na prática do pecado. Nós vamos pecar porque no percurso nós vamos, sim, uma vez ou outra cair, sim. Mas não são pecados deliberados. Tanto que ele fala, se você pecar, temos advogado ao Pai, Jesus Cristo o justo. E um pouco antes, no verso 9, se não me engano, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então hoje nós não temos o pecado totalmente expiado. Vai acontecer no dia da expiação. No verdadeiro Yom Kippur. A realidade do Yom Kippur é quando Jesus vai sair do Santo dos Santos e vai glorificar o nosso corpo mortal. Aí sim, definitivamente nossos pecados serão expiados. O escritor aos Hebreus fala isso no capítulo 2, né? Estamos falando do mundo vindouro, né? O teor da carta aos Hebreus é o mundo vindouro, e ele fala que Jesus Cristo assentou-se à direita do Pai, e o Pai colocou todos os inimigos por estrado dos pés do Filho. Aí o escritor aos Hebreus fala: entretanto, ainda nós, no nosso tempo aqui, não vemos que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Porque no mundo do Espírito já está consumado, mas no nosso mundo ainda não, queridos. Por isso que uma vez salvos, ainda não somos salvos para sempre. João fala, em 1 João, ele fala que aqueles que não amam seu irmão não têm a vida eterna permanente em si. Opa, não já tenho a vida eterna? Então já estou salvo. Ainda não. Devemos perseverar até o fim. Então nós precisamos compreender, queridos, a palavra de Deus dessa forma, né, para que nós possamos alcançar o equilíbrio, né? Certamente Jesus levou os nossos pecados na cruz. Então não peco mais? Estou livre? Não. Ainda podemos pecar, e a Bíblia diz que aqueles que dizem que não pecam são mentirosos. Jesus levou as nossas enfermidades. Hoje, temos saúde perfeita? Claro que não, senão nem morreríamos. Mas é para o futuro, quando Ele voltar. Temos provisão dos nossos pecados quando nós pecamos? Sim. Mas temos os pecados totalmente expiados? Perfeitos? Não.
Temos direito à cura quando nós estamos doentes? Sim, é da vontade de Deus curar. Mas temos a saúde perfeita, não podemos jamais ficar doentes, ele já levou hoje? Não. É simples. Esse é o equilíbrio da palavra. Então, da mesma forma, nós precisamos nos arrepender diariamente, queridos, para que os nossos pecados sejam apagados. Até o dia em que ele vai expiar definitivamente os nossos pecados. Por que nós não somos mais pecadores? Porque nós não vivemos mais na prática do pecado. Se vivermos deliberadamente na prática do pecado, aí sim, voltaremos a ser pecadores. Mas se nós pecamos acidentalmente, nos arrependemos, nós não somos pecadores. Pecador que vive pecando, nós não podemos viver pecando. A semente que a palavra de Deus está em nós. Nós não podemos viver pecando. Está isso em 1 João capítulo 3. Então, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender diariamente. A vida eterna é para aqueles que perseverarem em praticar o bem. Nós já temos a vida eterna? Temos, porque a vida está em nós. O Pai é eterno, o Filho é eterno, né? Mas a vida eterna definitiva é só quando perseverarmos. Se morrermos salvos, alcançaremos a vida eterna definitiva na ocasião da volta de Jesus. Quando nós ressuscitarmos e teremos os nossos corpos glorificados. E por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 2, a vida eterna definitiva é para aqueles que perseveram em praticar o bem, ou seja, perseveram em obedecer, perseveram em andar em obediência, perseveram em se arrepender quando pecarem. Estes que perseveram em praticar o bem buscam glória, honra e incorrupção, glorificação do corpo, seremos honrados por Deus e teremos nossos corpos imortais. Amém, queridos? Então, finalizamos aqui mais uma parte do João, meditamos até o verso 23. E essa série vai ser longa, porque o João tem 21 capítulos. E eu não tenho pressa para terminar. Então, cada meditação, cada porção de João tem uma revelação para o nosso coração. Então, a palavra de Deus ela é dinâmica, é maravilhosa. Não fiquem saturados com a série, porque, Evangelho de João, parte 80. Né? Mas estou enjoado de ouvir sobre João. Não, queridos. Cada porção de João tem uma revelação para o nosso coração. Tem podemos dizer assim, tem um título diferente. Né? Então, deixa com que o Espírito Santo vá revelando ao seu coração cada porção desse evangelho. Esse evangelho é tremendo, meus irmãos. Esse evangelho é muito profundo. Tem verdades aqui tremendas. E eu creio, se você acompanhar essa série até o final, vocês vão sair diferente, muito diferente da maneira como começaram essa série. Vocês vão compreender melhor o nosso Deus. Vocês vão ter uma consciência muito mais elevada acerca do poder de Deus e da presença de Deus no nosso coração, através do Espírito. Pai e Filho unidos. Amém, queridos? Então meditamos até o verso 23, do verso 18 ao verso 23. Na próxima gravação, se Deus permitir, nós daremos continuidade. Amém, queridos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.